dia, Eve. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Eu sou o Tom e eu recebo você nessa manhã do dia 19 de setembro, desse domingo, para que a gente possa fazer mais uma caminhada juntos na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical ou nosso Estudo Bíblico Digital. O que nós vamos falar hoje é continuidade de uma jornada que a gente já começou há algumas semanas, quando nós começamos a estudar esse livro, essa revista, Examinar as Escrituras, cujo tema é justamente as Escrituras. Nós não estamos aqui analisando nenhum livro específico, não estamos analisando nenhum personagem ou doutrina específica, nós estamos analisando a importância da Bíblia na vida do cristão, na nossa vida, na vida da igreja, como os personagens bíblicos lidaram com as Escrituras, qual é a formação, como ela chegou até nós. Tudo isso é alvo dos nossos estudos. E neste domingo eu vou falar com vocês sobre a lição número 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele. E é muito interessante, porque nós precisamos levar em consideração que sim, Jesus tinha Bíblia. Mas que Bíblia? Como era e o que ele fazia com ela? Vem comigo, que nesse domingo a gente vai falar sobre isso. Quando nós falamos de Bíblia, logo vem à nossa mente esse modelo aqui, que é o modelo que nós usamos habitualmente. No meu caso, uma Bíblia grande, com capa de couro, mas você pode ter na sua casa uma Bíblia diferente, ainda que o conteúdo dela sejam iguais. Nós temos Bíblias um pouco mais luxuosas, nós temos Bíblia um pouco mais simples, nós temos com capa de couro, nós temos com capa dura, nós temos Bíblias temáticas, inclusive nós temos Bíblias de estudo, nós temos a Bíblia de Genebra, nós temos a Bíblia Thompson. Eu gosto muito de ter Bíblias. No meu primeiro ano de namoro, a Silvana, minha esposa, me deu uma Bíblia Thompson, é um meu xodó, mas eu tenho outras Bíblias. Existe Bíblia, por exemplo, com Bíblia da mulher, que, mas existe uma Bíblia, escrituras específica para as mulheres? Não. O conteúdo bíblico é o mesmo. Mas é uma Bíblia que foi compilada aproveitando o tema e criando estudos bíblicos com temas bíblicos, né, usando estudos focados nas escrituras para trazer temas que são do interesse das mulheres. Nós temos também Bíblia do empresário, com a mesma racional. Bíblias que trazem temas e reflexões que vão auxiliar homens e mulheres que estão na liderança de negócios, que estão na liderança de empresa, a tomar decisões, a ter valores. Nós temos Bíblia de adolescentes e jovens, mesma racional, com estudos que vão ali falar de temas que são importantes para essa geração. Aqui em casa tem um menino de 6 anos, nós temos uma Bíblia da criança, que é muito mais focada no texto mais simples, com bastante imagem, com bastante figura, mas que já ajuda a gente a criar o hábito da leitura, o hábito de buscar ensinamento nas Escrituras. Então, nós temos diversas Bíblias. Isso para não citar as mais comuns, mas nós também temos a Bíblia totalmente acessível pela internet. Se você procurar no Google, você vai encontrar vários sites que tem a Bíblia inteira, na linguagem de hoje, na linguagem tradicional, comentada. E também nós temos a Bíblia no nosso celular. Você pode baixar um aplicativo das Escrituras, facilita a nossa pesquisa, facilita encontrar textos, facilita inclusive a nossa distribuição de leitura diária. Então, quando nós pensamos em Bíblia, é nesse contexto que nós pensamos. E aí eu quero trazer para vocês uma curiosidade, porque não é esse tipo de Bíblia que Jesus tinha na época dele. Na época de Jesus não existia essa compilação em livro, em formato de livro. O que existia na época de Jesus eram duas coisas essenciais. Primeiro, que o povo judeu, né, o povo de Deus, ele era um povo bastante voltado para os estudos e na tradição na tradição oriental, o ensino é transmitido de forma oral, de pai para filho, de professor para aluno, e dessa forma os ensinos são compartilhados e vão ali criando os valores e a cultura daquela comunidade. A segunda é que sim, eles transcreviam os livros em rolos, em pergaminhos, que aí sim é de onde nós tiramos o conteúdo que compõe as nossas escrituras, porque esses pergaminhos eles foram preservados até hoje. Mas na época de Jesus, as escrituras eram essas. E não só essa particularidade da forma como elas eram lá em pergaminhos, como elas eram distribuídas. A Bíblia que Jesus lia, ela tinha 3 grandes divisões. Primeiro, a Torá, que continha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão era dos livros poéticos, que tinha Salmo, Provérbios e Jó.
a terceira divisão, os profetas. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Cantares, Daniel. Então, você, quando citando os nomes de cada livro, você deve ter identificado. Esses são os livros que compõem o que nós chamamos, na nossa Bíblia, de Velho Testamento ou Antigo Testamento. Mas, na verdade, essa é a compilação da Bíblia hebraica. A Bíblia que os judeus tinham, as escrituras que os judeus tinham e que eles usavam como sendo a palavra de Deus, as escrituras. Esses livros todos compunham 24 livros. E aí você pode achar estranho, só 24, porque se você for contar o nosso Antigo Testamento, tem 39 livros. Mas o conteúdo é o mesmo, fique tranquilo. Na verdade, a curiosidade aqui é que os judeus não faziam divisão dos livros. Então, por exemplo, Reis, livro de Samuel, é um único livro para eles. Na nossa Bíblia não acontece uma divisão. Nós temos 1ª e 2ª Reis, nós temos 1ª e 2ª Samuel. Então essa divisão aumentou a quantidade de livros, mas o conteúdo é o mesmo. E era essa Bíblia que Jesus possuía na sua época. A pergunta então que nós queremos responder é: e o que Jesus fazia com a sua Bíblia? Primeira coisa que eu posso te responder é que ele não colocava ela debaixo do braço e saía por aí andando. Se tem uma coisa que Jesus tinha em mente e que nunca foi alvo do ministério dele, foi se preocupar com as aparências. Jesus se preocupou e ensinou muito mais sobre ser do que parecer. O que Jesus tinha e como ele conduzia, ele levava a sua Bíblia consigo, era na sua mente e no seu coração. Jesus era um grande estudioso das Escrituras. E a própria Bíblia fala disso, e desde cedo, porque nas próprias Escrituras está relatado um episódio em que ele, numa viagem com a família para Jerusalém, ele surpreendeu os sábios, doutores da lei, os líderes religiosos da época, com a destreza com que ele falava das Escrituras, como ele conhecia, como ele ensinava, como ele tinha profundidade e autoridade ao falar da Bíblia, das Escrituras. E a Bíblia e as Escrituras fizeram parte da vida de Jesus de uma forma muito intensa. Jesus, por exemplo, citou muito o Antigo Testamento no seu ministério. E ele conhecia e estudava profundamente. Jesus ensinou sobre o Antigo Testamento, inclusive ele confirmou que os livros do que nós chamamos de Antigo Testamento eram palavra de Deus. Ele confirmou isso. Então, foi através dele que temos uma das muitas confirmações de que as Escrituras é palavra de Deus. Jesus interpretou profundamente o Antigo Testamento. E mais, quando ele ensinava aos judeus e quando ele ensinava aos gentios, ele trouxe à tona uma interpretação muito mais profunda daqueles textos. Jesus enfrentou o diabo no deserto citando as Escrituras. Jesus enfrentou as pessoas, os líderes religiosos da época, que o criticavam usando as Escrituras. Esses que se diziam doutores da lei, sábios e líderes, Jesus usava a própria palavra de Deus para mostrar para eles que a vida que eles levavam e o que eles ensinavam e como eles viviam não tinha relação nenhuma com as Escrituras e que era uma vida de aparências falsa diante do que Deus tinha manifestado. Jesus, por exemplo, também enfrentou o sofrimento e a morte, crendo nas Escrituras. Jesus condenou os judeus pela falta de fé que eles tinham nas Escrituras, porque eles viviam uma vida religiosa de aparências, mas que não tinha profundidade bíblica nenhuma. Mas mais do que tudo isso, Jesus cumpriu as Escrituras. Ele reconheceu nelas profecias que faziam menção a ele, ainda que quem tivesse escrito as profecias não conhecessem Jesus, mas Jesus reconheceu o cumprimento nelas e ele cumpriu até o fim, quando morreu na cruz. Então, durante todo o ministério de Jesus, as Escrituras estiveram presentes, nos seus ensinos, no seu modo de viver e na forma como ele viveu as Escrituras, não apenas ensinou elas. Por isso que são as próprias palavras de Jesus que dizem o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavras que ele citou e que estão registradas em Mateus capítulo 4, que foram palavras que ele usou quando enfrentou o diabo na tentação no deserto. Hoje, como eu disse, nós temos muitos recursos para ter a Bíblia à nossa mão. Mas é justamente sobre esse tema que eu quero trazer uma reflexão para vocês nessa manhã. Porque é desanimador ver como a Bíblia tem perdido espaço e autoridade e lugar de destaque na vida da igreja e de muitas pessoas que se dizem cristãs. Hoje, cumprindo algo profetizado por Paulo,
Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele alerta e dá uma orientação a Timóteo. Ele diz: Timóteo, ensine as Escrituras, quer seja oportuno, quer não. Porque haverão dias que as pessoas se encherão de comichão nas orelhas para não ouvir as Escrituras e vão se encher dos seus próprios líderes, dos seus próprios sábios, das suas próprias doutrinas, das suas próprias visões de mundo. E se isso era uma realidade na época de Timóteo e de Paulo, é ainda mais hoje na nossa época. Hoje, o povo evangélico ele se afastou do conhecimento bíblico para se agarrar a outras fontes de conhecimento. E eu cito algumas para você. São pessoas que preferem seguir a rituais diversos. É um tal de ungir coisa aqui, é um tal de... como se chama? Atos proféticos. É um tal de atos proféticos. É um entulho enorme que se coloca sobre a fé. Atos proféticos não são recomendações bíblicas. Atos proféticos aconteceram nas Escrituras, na vida de pessoas específicas. Em alguns casos é até difícil entender o que eles significavam. É uma coisa muito específica. Não existe nenhuma recomendação para a gente reproduzir aquilo. Mas tem gente que não conhece as Escrituras, mas estão reproduzindo atos proféticos por aí, ungindo objetos, fazendo caminhadas, marchando por aí, enfim. Mostra o quão desconectado das Escrituras nós estamos. Outros são aqueles que procuram gurus evangélicos. Eles mesmos não conhecem as Escrituras, mas procuram em outros, aqueles que vão ditar as regras para que eles possam viver. E isso é um risco. As próprias Escrituras dizem que importa que exista heresia no nosso meio para que a verdade se manifeste. Como é que você consegue identificar a verdade se você não a conhece? Como é que você sabe que o ensino ele é herético, ele está errado, se você não conhece a verdade? Tem aqueles que preferem seguir crenças populares ou senso comum. Dia desses, uma pessoa me citou como se fosse um texto bíblico, dizendo: diga-me com quem andas e direi quem você é. E eu disse: isso não está nas Escrituras. Isso é um ditado popular. Mas é essa a mecânica da fé das pessoas. Não tem base. É um conglomerado de frases de efeito e de versos bíblicos fora de contexto. De adesivo de carro, de camisetas com versos bíblicos, mas sem profundidade nenhuma. Tem aqueles que procuram o seu conhecimento nas tradições. Buscam na tradição as respostas. O que está errado? O conteúdo bíblico não muda, mas nós precisamos conhecê-lo profundamente porque o tempo muda e a gente precisa viver no nosso tempo de acordo com as verdades que nunca mudam das Escrituras. Tem aqueles que preferem seguir os coaches, e essa é uma turma que agora está em evidência. E quem são os coaches? São pessoas que usam um ou outro verso bíblico fora do contexto e recheiam a mensagem com versos, com frases motivacionais, com coisas psicológicas. Aliás, o foco dos coaches é sempre o emocional. Nunca é a transformação por meio da comunicação da palavra. Então atende muitas pessoas que são movimentadas pelo emocional, mas passado o efeito daquela mensagem, não tem nada de interno porque não foi transmitida a palavra profunda. Tem aqueles que seguem youtubers, ou os teólogos de Instagram, teólogos de Twitter. De novo, pessoas que usam versos bíblicos fora de contexto para embasar ideias que, se você estudar profundamente, você vai descobrir que não tem raiz bíblica nenhuma. Tem aqueles que seguem doutrinas heréticas, e como eu disse, se você não conhece as Escrituras, como você vai conseguir combater doutrinas heréticas? Eu vou citar algumas. A maldição hereditária é uma doutrina herética, não existe nada nas Escrituras que embase, mas está lá, tem gente ensinando usando versos bíblicos fora do contexto. A teologia da prosperidade é outra doutrina herética que está por aí, enganando milhões. Então, sem contar, irmãos e amigos, o grande misticismo bobo e superficial que tem dominado algumas igrejas, algumas pessoas. Tudo isso é porque em algum momento ignoraram as verdades das Escrituras e passaram a buscar verdades para a sua vida em outras fontes. As Escrituras perdem lugar e vão tendo lugar N instrumentos de Satanás. N instrumentos de Satanás. E o leque de oferta é muito grande. Por isso que o conselho para que você se volte para a Bíblia é tão importante. Se você não está apegado às Escrituras,
em algum momento da sua vida, com tantos acontecimentos que nós estamos sujeitos, você vai se deparar com o vazio da sua fé. Você vai descobrir que a sua fé está alicerçada em areia e não na rocha firme. Aqueles que não estão firmes na palavra não conseguem ser consolados em momentos difíceis. Não conseguem ter respostas em momentos difíceis, como morte, divórcio, desemprego, momentos de luto. Não têm paz com a mensagem das Escrituras. E mais, não são transformados pela mensagem das Escrituras. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a intempéries na vida. Mas o que dizer para aquela pessoa que crê no eu declaro, eu decreto, eu tenho recomendado, você declara, você decreta? Vá para hospitais que estão cheios de pessoas doentes e declare e decrete que elas serão curadas. Se elas não forem, então por favor volte e leia as suas escrituras, leia a sua Bíblia. Quando as pessoas têm crenças alicerçadas em fontes que não são as escrituras, a própria vida vai se defrontar com ela quando ela se deparar com um momento de sofrimento, com algum momento que ela precise de consolo, ou até com momentos alegres, em que ela não vai encontrar nas escrituras, porque ela não conhece, ela não vai encontrar na sua fé, nos alicerces da sua fé, formas de ser consolado, de ter paz, de perdoar, porque este conhecimento é intrínseco, ele está nas escrituras. E a pessoa não se permite ser transformado pela Bíblia. Vemos, irmãos, que a salvação, ela é um ato do poder de Deus. A salvação é um ato 100% de Deus. É Deus quem salva. É a obra de Cristo que morreu por nós na cruz, e através da graça e misericórdia de Deus que nós alcançamos essa salvação por meio da graça. E como? Através da fé. O que nós precisamos? Crer em Jesus. A salvação se dá assim. Mas, uma vez que tenhamos sido salvos, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E somos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nossa vida então passa a ser conduzida pela vontade do Pai. Nossos interesses passam a ser os interesses do Pai. E as Escrituras é que trazem as orientações para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Se queremos viver uma vida santa, se queremos ter paz com as coisas, queremos amadurecer na fé e nos tornarmos pessoas melhores, ainda que seja um processo contínuo, as Escrituras é onde nós vamos encontrar essas respostas. E se vamos enfrentar dificuldades, e se vamos enfrentar momentos difíceis, são as Escrituras, e a oração e o Espírito Santo que vão nos manter de pé. Por isso que é tão importante a recomendação de que nós sejamos um povo íntimos das Escrituras. Paulo, em Efésios, inclusive, ele cita a Bíblia, as Escrituras, como a espada do Espírito. É uma arma importantíssima que precisamos ter conosco para enfrentarmos o dia a dia. Por isso que quando nós olhamos a lição e ela diz o que Jesus fez com a sua Bíblia, nós temos que refletir o que temos feito com a nossa. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, é a nossa referência. É para ele que devemos olhar. E Jesus, apesar de ter sido o homem que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que fez cegos verem, paralíticos andarem, Jesus que operou tantas maravilhas, que enfrentou o diabo e que viu manifestações do Espírito Santo, este homem era um homem de oração e era um homem de leitura da Bíblia. Então é muito difícil compreender porque os cristãos resistem à ideia de que precisam adquirir o hábito da oração, a disciplina espiritual da oração e da leitura bíblica. E eu tenho visto muito pessoas reproduzirem falas que eu afirmo aqui. Essas falas são demoníacas, elas são do diabo. Que falas? Vocês lembram do episódio em que Jesus está na última ceia e que Pedro então se manifesta e Jesus repreende? Cala-te, Satanás, porque Jesus reconheceu que Pedro estava sendo usado pelo diabo para falar coisas. Nós vemos isso no nosso meio toda vez quando alguém fala assim, não precisa ler a Bíblia. Não, o Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica. Nós não precisamos de muita teologia, não. Eu concordo que nós não precisamos, todo mundo aqui, fazer um curso de teologia. Isso é uma coisa opcional. Eu particularmente gosto. Primeiro porque me amadurece, me ajuda a eu ser o pai que Deus quer que eu seja, ajuda a ser o marido que Deus quer que eu seja, ajuda a exercer o meu ministério da forma que plenamente eu esteja atendendo à vontade de Deus. Como é que eu posso exercer o ministério do ensino? Como é que eu posso estar no púlpito se eu não tenho intimidade com as Escrituras? Então, eu sim busco cursos teológicos.
gosto de saber que outros estudiosos estão refletindo sobre a palavra de Deus. Mas não estou dizendo que esse é um caminho para você, apesar de eu recomendar. Hoje nós temos opções de cursos teológicos que não são mais faculdades, não são graduações, são cursos de meses, 1 ano ou 2 anos, com custo muito baixo e que você pode aprender muita profundidade. Mas se você está aqui na EBD, já significa que você é alguém que busca profundidade. A escola bíblica é um local onde você vai encontrar profundidade teológica das Escrituras. Mas nós não podemos ignorar que a teologia e a profundidade nas Escrituras, elas fazem parte do nosso culto, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso lar, do nosso casamento. Porque nós precisamos andar de acordo com o que Deus diz que devemos andar. Então a lição dessa semana, ao refletirmos sobre como Jesus usava a sua Bíblia, de forma tão profunda, tão próxima, tão íntima, de forma que Jesus exerceu seu ministério no meio do povo, andando com as pessoas, conversando com as pessoas, se relacionando com as pessoas, mas nesse relacionamento vinha à tona toda a sua profundidade espiritual, porque Jesus era um homem calcado nas Escrituras. Que nós também possamos ser homens e mulheres firmados na palavra de Deus. Que nós possamos hoje aproveitar o fato de que nós vivemos num país cuja fé é livre, onde nós temos a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, onde você ter uma Bíblia em casa não é um crime, pelo contrário, você pode ter várias Bíblias na sua casa e no seu celular. Que nós possamos aproveitar esse tempo para sermos transformados pelas Escrituras, que nós possamos adquirir esse hábito. E se você não tem um hábito, se você considera a leitura bíblica algo difícil, eu tenho algumas dicas práticas para te dar. Esse ano eu adotei como leitura a Bíblia 365. É uma Bíblia que ela já vem separadinha para cada dia da semana, do ano, né? O texto bíblico que devo ler. E ao final do ano eu terei lido a Bíblia inteira. É coisa de 5, no máximo 10 minutos, e eu li a minha porção. Isso tem me ajudado muito. À medida que você vai lendo as Escrituras, você vai se deparando com temas: graça, fé, salvação, adoração. E à medida que você se deparar, busque conhecimento. Use a sua própria curiosidade a seu favor. Ou você está vivendo um momento na vida de luto, passou por um divórcio, está desanimado. Por que não estudar sobre esses assuntos e descobrir o que Deus tem para falar com você? Use a sua vida, o seu cotidiano, para produzir curiosidade, para que você vá para as Escrituras e busque nela conhecimento, paz. Eu recomendo, e é muito, muito, muito abençoador. E também falo isso para que você seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Porque quando você tem no seu coração o que oferecer, não faltarão situações em que você, pelo Espírito Santo, vai se ver em situações em que você vai poder expor o Evangelho, falar da salvação, ajudar pessoas, dar conselhos. E isso é parte da nossa vida como igreja, como salvos, como remidos. Que você possa fazer uso das Escrituras como Jesus fez. Que ela seja íntima na sua vida, como foi na de Jesus. Que possamos continuar essa caminhada até então que tenhamos encontro pessoal com Ele. Espero que você tenha gostado dessa reflexão deste domingo. Que Deus abençoe você e a sua semana e abençoe também o culto que vamos ter daqui a pouco. Em nome de Jesus. Amém.